O Museu Judaico do Rio de Janeiro é um centro cultural dinâmico que mantém exibições sobre as tradições do judaísmo, nos aspectos religioso, cultural e histórico. Vamos lá conferir? Eu vou conversar com Max Nahmias, que é o presidente do Museu Judaico do Rio de Janeiro. Max, fale um pouco do propósito do museu. Muito bem, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é para nós, do Museu Judaico, um prazer muito grande receber a equipe da TV Alerj aqui no museu. Bom, o museu foi fundado em 1977 por 3 casais de imigrantes que sentiram a necessidade de preservar e resgatar a história da imigração judaica no Rio de Janeiro. E naturalmente, recolher alguns desses símbolos que normalmente, símbolos judaicos, peças, objetos, que os imigrantes trazem consigo quando saem da sua terra natal. Qual é hoje a população da colônia judaica aqui no Rio de Janeiro? Estima-se que haja aproximadamente 35 mil judeus no Rio de Janeiro. As peças que você tem um simbolismo muito grande. Inclusive, logo ao entrar no museu, a gente sente esse aspecto da organização. Fale um pouco das peças aqui existentes. Muito bem. A primeira peça do Museu Judaico, quando ele foi criado, foi, posso assim dizer, um dos principais, ou o principal símbolo da nossa religião, que é uma menorá. Uma menorá é um candelabro de 7 braços que existia remotamente desde do primeiro templo construído pelo rei Salomão. Não é? Praticamente todos os lares judaicos têm uma menorá. E todas as festas e no Shabat, enfim, esse candelabro é bastante usado no lar judaico e também nas instituições durante festas e comemorações. Além de outras peças que você tem, né? Sim, naturalmente. Tem uma outra variação do candelabro de 7 braços que se chama Hanukkah, e onde você pode ver que nós temos talvez a maior coleção do Brasil, certamente, a maior coleção de Hanukkiot, que é o plural de Hanukkah, que é um candelabro de 8 braços, não é? E que tem um simbolismo muito grande, histórico. Ele representa a vitória do povo judeu durante o período de dominação grega na Palestina, não é? Quando os gregos quiseram eliminar o estudo da Torá, a questão do Deus único de Israel, o monoteísmo, não é? E quando da dominação dos gregos, eles tomaram o templo e foi confiscado o templo, por assim dizer. E um grupo de patriotas, chamado os Macabeus, eles conseguiram, com um número pequeno, com muito patriotismo e muita garra, expulsar os gregos. E quando chegaram no templo, eles verificaram que o óleo que era usado, naturalmente, para acender o candelabro, não é? Ele estava todo estragado, não havia condição mais de usar. E numa busca eles encontraram um frasco
e esse frasco durou 8 dias para acender, que normalmente era de um dia, mas durou 8 dias, e daí se comemorar essa vitória dos macabeus numa festa que se chama Hanukkah. Hanukkah significa festa das luzes, não é? E cada dia da semana, durante 8 dias, esse candelabro é aceso. Todo dia uma vela, até completar 8 dias. E existe uma chama piloto em cima. Tem 8 braços e uma chama piloto. Vocês também têm algumas peças que eu já estive observando que resistem uma página muito triste da história da humanidade, que foi o momento do Holocausto. Como você conseguiu essas roupas? Eu vou te falar que dentre os objetivos do Museu Judaico está o estudo, né, do Holocausto. Nós temos um centro de estudo do Holocausto, onde nós reunimos depoimentos de sobreviventes, objetos, e realizamos todos os anos exposições, ciclo de palestras sobre esta que foi a maior tragédia do povo judeu. Esta peça que você observa foi doada por um dos sobreviventes. De qual campo? De Auschwitz, né? E ele veio a falecer já há alguns anos atrás aqui no Brasil e fez essa doação para o museu. Como está a visitação e como as pessoas podem visitar e estudar um pouco da cultura judaica? Bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer que a entrada é franca e temos recebido visitantes dos mais diversos lugares, do estrangeiro, dos outros estados e aqui do Rio de Janeiro, escolas, né, alunos de faculdade que vêm fazer pesquisa para teses e trabalhos. Nós temos aqui uma biblioteca com temática judaica, de autores judeus nascidos ou que nasceram ou que viveram no Rio de Janeiro, que foi objeto de uma das maiores exposições que nós fizemos na Biblioteca Nacional, chamada Autores Judeus no Rio de Janeiro. Temos sobre o Holocausto, como eu te disse, Israel e depoimentos, material sobre migração judaica, enfim, muita documentação para ser pesquisada. Vocês promovem exibição de filmes? Sim, o museu, além de dispor de peças, objetos, ele também, e acima de tudo, é um centro cultural. Aqui nós realizamos, no museu e fora do museu, exposições temáticas, exposições documental, e em parceria com, já realizamos em parceria com quase todas as instituições museológicas do Rio de Janeiro, Museu Histórico Nacional, o intercâmbio, né? Exatamente, realizamos porque muitas das vezes as exposições são grandes e, enfim, não dá para fazer aqui no Museu Judaico. No Brasil existe outro museu judaico, é esse? Não existe nenhum outro museu judaico, nem aqui, nem em nenhum outro estado brasileiro. É uma oportunidade para quem quiser conhecer um pouco da cultura judaica no Brasil. Isso. Agora, vamos passear um pouquinho pelo museu para mostrar algumas peças? Muito bem. Vamos lá? Esse conjunto de peças que vocês observam nessa vitrine foi a última doação recebida pelo Museu Judaico. São peças, algumas de 1500 anos antes da Era Comum, e pertenciam ao general Moshe Dayan, que doou para uma família brasileira, amiga, que por sua vez doou ao Museu Judaico a coisa de uns 1 ou 2 anos atrás. É de um valor muito grande. Já foram verificadas pelo Museu Nacional, que atestou realmente o seu grande valor histórico. São peças encontradas em escavações
recentemente, quer dizer, quando eu digo recentemente, em termos de história, são 30, 40 anos atrás, do templo dos romanos, da dominação dos romanos, e algumas muito anteriores, 1500 anos, como eu disse, antes da era cristã. Espátulas, cerâmicas, moedas romanas, luminárias. A Torá, o Pentateuco, é a primeira das 3 partes em que se divide a Bíblia judaica, também chamada de Tanar. Não é? Pode ser apresentada de forma de rolo, como você bem pode olhar ali, não é? Ou de livro. A Torá contém 613 leis, a história das origens do povo judeu, costumes, tradições. O Antigo Testamento ali. A poesia. Sim, a Bíblia. Exatamente. O que Agora, os cristãos chamam de Velho Testamento. A cada sábado é lido um trecho da Torá, o sábado chamado Parashá. Foi eleito como o dia mais importante. Descanso, exatamente. Descanso, né? No caso do cristianismo, seria o domingo, vocês têm o sábado, no caso. Isso, exatamente. A grande diferença no dia do descanso para o povo cristão. Né? Isso. Vamos continuar? Vamos continuar. Este livro que você está observando aqui é uma coleção de fotos sobre o Holocausto e que nós utilizamos em exposições, palestras, em escolas, museus, etc. Essa página aí onde você está vendo mostra uma criança sendo ameaçada por um soldado nazista. Esta foto mostra crianças desnutridas, provavelmente morreram um pouco depois, e as crianças eram utilizadas pelo Dr. Mengele para fazer experiências também. Dr. Mengele, médico nazista, criminoso, se refugiou no Brasil e aqui viveu e morreu há poucos anos atrás. Essa é uma foto realmente conhecida, né? Eram prateleiras, camas, num bloco de prisioneiros judeus em campo de concentração. E embaixo o forno crematório. É um forno crematório. Os judeus eram levados para um banho, como eles diziam, e saía o gás, o famoso gás Zyklon B, e depois que eles eram assassinados, eram levados para esses fornos crematórios, queimados. Dizia-se que de um campo de extermínio só se saía pela chaminé. Ninguém conseguia fugir. Mas vamos ver os uniformes usados nos campos de concentração. Sim, aqui existe um exemplar que foi doado por um desses prisioneiros. E, como eu te disse, o museu tem, além de peças, objetos, depoimentos, também este exemplar de um uniforme de um desses prisioneiros que aqui chegou. Eles eram obrigados a usar esse símbolo. A usar, naturalmente, essa estrela amarela. Aqui você também tem um outro objeto que era muito importante para o prisioneiro, que era uma colher. Por quê? Porque a única coisa que eles praticamente se alimentavam era de uma sopa rala. Se eles não tivessem essa colher, ficava difícil, né? Aqui há uma coleção de documentos utilizados por judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Esse estande é sobre a imigração judaica no Brasil. Vamos falar um pouquinho? Sim.
A principal leva de imigrantes para o Rio de Janeiro data de do início do século XX, 1910, 1920, quando aqui aportou um grupo bastante significativo de judeus que vieram da Europa oriental, do leste europeu, poloneses, rumenos, russos, etc. E como eu te disse anteriormente, uma das finalidades do museu foi resgatar essa história da imigração judaica no Rio de Janeiro. Aqui nós temos alguns objetos, algumas fotos trazidas e recolhidas por diretores do museu anteriormente para fazer parte do nosso acervo. Temos ali uma máquina com caracteres em Yiddish, que era usado pela imprensa judaica na época. Vou te mostrar aqui também uma sinagoga muito antiga, a primeira, talvez, a primeira sinagoga do Rio de Janeiro, obviamente, não foi esta. A primeira sinagoga chamava-se Shel Gemilut Hasadim, que data de 1841, muito antiga, não é? É uma sinagoga sefaradi, de judeus, frequentada por judeus marroquinos. Essa é uma imigração muito antiga, mas só que não veio para o Rio de Janeiro inicialmente. Foi uma imigração que foi para o norte do país, para Belém e Manaus. A imigração que veio para o Rio de Janeiro foram de poloneses, judeus do leste europeu, que se costuma chamar de Ashkenazi, tá? São judeus da Europa Oriental. Muito bem. E eles construíram os templos, os primeiros templos, as instituições todas foram realmente construídas por esses judeus, esses imigrantes. E um desses prédios, uma sinagoga muito bonita ali, chama-se Grande Templo, não é? É uma verdadeira beleza arquitetônica, onde se realizava os casamentos, as festas judaicas, para ali convergia toda a comunidade na época. Hoje, com a mudança, não é, desses judeus que moravam por ali, né, que foram para a Zona Sul e para outras partes, o templo tem pouca atividade, mas é ainda visitado, quando chegam imigrantes, quando chegam turistas e judeus de outros estados sempre vão visitar, porque é uma beleza de sinagoga. Max, muito obrigado por ter nos recebido aqui no Museu Judaico e convidamos a você, que quiser conhecer um pouco da cultura deste povo milenar, aqui na Rua México, 90, primeiro andar, Museu Judaico do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade de nós mostrarmos o nosso acervo, um pouco da nossa história e dizer que o museu está aberto para toda a comunidade maior, e queira nos visitar para consulta, para pesquisa, para nos conhecer. Mais uma vez, muito obrigado à TV Alerj. Obrigado. ובשמיים עמוד האש עוד קם